Hoje vamos tratar do maior mistério das últimas décadas. A Esfera de Buga. Tudo começou no interior da Colômbia, no município do mesmo nome, em março de 2025. Quando uma esfera foi vista pairando sobre o vilarejo, sem emitir som, gases ou fluidos. Ao passar por um determinado ponto, ela colidiu com os cabos de alta tensão, perdeu controle e pousou na floresta. Os mesmos observadores que faziam o vídeo entraram na mata para resgatar. Essas são imagens reais do ocorrido. Tudo isso no interior da Colômbia, longe de bases militares, centros aeroespaciais ou rotas conhecidas de foguetes. Um objeto metálico caiu do céu e nunca mais deixou a região em paz. O episódio aconteceu nos arredores de Buga, uma cidade histórica, que até então não figurava em mapas ufológicos internacionais. O objeto ficou conhecido como a Esfera de Buga. Segundo testemunhas, a esfera foi vista descendo do céu de forma controlada, sem ruído de explosão, sem rastro de fumaça e sem causar cratera ao tocar o solo. Isso por si só já contrariava o comportamento esperado de lixo espacial ou de qualquer artefato lançado de grande altitude. Quando o objeto foi encontrado, estava intacto, perfeitamente esférico, metálico, liso, sem soldas aparentes, sem parafusos, sem inscrições, números ou marcas de fabricação. Se chamar a polícia ou militares, nunca mais veremos ela. Desde o primeiro contato, algo sempre parecia errado. Pessoas relataram sensação de frio ao se aproximar da esfera, seguida por um leve formigamento nas mãos. Imãs apresentavam comportamento irregular, não aderindo de forma uniforme. Alguns diziam sentir um zumbido quase imperceptível, como se o objeto emitisse uma frequência baixa. Animais evitavam a área, bússolas falhavam. Nada disso era conclusivo por si só, mas, somado, o conjunto levantava suspeitas. Com a repercussão crescente, o objeto chamou a atenção do jornalista e pesquisador mexicano, Jaime Maussan, conhecido internacionalmente por investigações envolvendo fenômenos aéreos não identificados. A esfera foi então submetida a uma série de testes independentes, realizados por equipes técnicas e laboratórios associados ao grupo de Maussan. Os primeiros exames se concentraram na composição do material. Análises preliminares indicaram que a esfera era composta majoritariamente por uma liga metálica incomum, com predominância de alumínio e outros elementos em proporções atípicas para objetos industriais comuns. Mais intrigante ainda, não foram encontradas juntas, tampas, costuras ou pontos de acesso. A estrutura parecia ser uma única peça sólida, algo extremamente difícil de produzir, mesmo com tecnologia moderna. Testes de raios-x revelaram outra anomalia. O interior da esfera não era completamente maciço, mas apresentava variações de densidade que não correspondiam a mecanismos simples. Não havia motores, circuitos ou baterias visíveis, mas também não havia um vazio interno claro. Para alguns especialistas, a distribuição interna lembrava uma estrutura projetada para suportar pressão extrema ou campos específicos, embora nenhuma função óbvia pudesse ser identificada. Outro ponto que chamou atenção foi o comportamento térmico. Durante medições, a esfera manteve temperatura estável, independentemente da variação do ambiente ao redor. Em determinados momentos, sensores registraram pequenas oscilações sem causa externa aparente. Nenhuma reação química comum explicava o fenômeno. Jaime Maussan e sua equipe também divulgaram testes relacionados a campos eletromagnéticos. Instrumentos indicaram flutuações anômalas quando posicionados próximos ao objeto,
sugerindo que a esfera poderia interagir com o ambiente de maneira ainda não compreendida. Não se tratava de radiação perigosa detectável, mas de alterações sutis que não deveriam estar presentes em um simples objeto metálico, inerte. As descobertas mais recentes ampliaram ainda mais o mistério. Novas análises apontaram que a superfície da esfera apresentava um acabamento microscópico extremamente uniforme, algo que exigiria processos industriais de altíssima precisão. Especialistas consultados afirmaram que não conhecem aplicações comerciais, militares ou aeroespaciais conhecidas que utilizem exatamente esse tipo de design esférico fechado, sem pontos de acesso. Assim, Malsan declarou publicamente que, até aquele momento, não havia evidência suficiente para afirmar que a esfera fosse de origem extraterrestre. Mas também ressaltou algo igualmente importante. Não existia uma explicação terrestre clara e documentada que encerrasse o caso. Para ele, o objeto deveria ser classificado como tecnologia não identificada e não descartado prematuramente como sucata. Céticos reagiram rapidamente, sugerindo que a esfera poderia ser parte de equipamentos industriais experimentais, boias modificadas ou até restos de testes secretos. Entretanto, nenhuma dessas hipóteses conseguiu explicar de forma satisfatória a totalidade das características observadas. A ausência de marcas, a estrutura monolítica, as anomalias físicas e o modo como o objeto aparentemente chegou ao solo, assim como o local em que foi encontrado, bem como as pessoas humildes que a descobriram. Com o tempo, como acontece em tantos outros casos semelhantes, a esfera deixou de estar acessível ao público. Seu paradeiro exato passou a ser incerto. Fala-se em armazenamento privado, análises adicionais, até mesmo em recolhimento silencioso. Nada foi confirmado, oficialmente. Hoje a esfera de Buga permanece suspensa entre duas possibilidades igualmente inquietantes. Ou é fruto de uma tecnologia humana desconhecida do público, o que por si só já levanta questões alarmantes, ou é algo que não se encaixa em nenhuma categoria tecnológica conhecida. Não há prova definitiva de origem extraterrestre, mas também não há um laudo final que encerre o mistério. E talvez seja exatamente isso que torna o caso tão perturbador, porque a esfera de Buga não oferece respostas claras. Ela apenas deixa uma pergunta ecoando no ar. Se sabemos exatamente o que caiu do céu, por que este objeto ainda não tem nome? E para você? Esse objeto tem alguma ligação com os eventos recentes ocorridos em Barra, no Piauí? Faça seu comentário. Deixe seu like. A verdade escondida.